Boa tarde, senhoras e senhores, advogados e advogadas. É sempre um prazer estar aqui nessa casa, a casa que nos representa. Quero, em princípio, cumprimentar ao senhor presidente, doutor Juliano Mandelli, presidente dessa seccional, que tanto sempre me recebeu de uma forma tão carinhosa e respeitosa. Cumprimento também o presidente da comissão eleitoral, doutor Tiago, e também os demais componentes desta tão honrosa comissão. Cumprimento a todos os advogados que aqui estão, os advogados que nos assistem pelo YouTube, e, em particular, meus dois amigos, doutor Valdir e doutor Gilbert. Muito obrigado por estar comigo nesse momento tão honrado. Cumprimento todos aqueles que, neste momento, estão nos assistindo. Novamente, quero deixar claro que estão nos assistindo pelo YouTube, pessoas que estão na minha cidade, em Criciúma, me fazendo essa tão honrada alegria por estar de tão longe, me dando esse prazer de assistirmos nós aqui neste momento. Senhoras e senhores, meu nome é Rasquim Teixeira, sou advogado, me formei em agosto de 2000 e por 21 anos fui professor de Direito Penal e Processo Penal, sempre para concursos públicos. Sou casado há 35 anos, tenho um filho e uma filha, que estão também nesse momento nos assistindo, é uma alegria muito grande. Doutora Andréia, me desculpe não ter lhe cumprimentado, a senhora sabe que a senhora tem aqui uma casa guardada. E eu, nesse período que eu fiquei como professor para concurso público, uma das grandes alegrias que eu tive na minha vida foi quando o meu aluno, ele conseguia alcançar o seu objetivo, passar em um concurso público e saber que seria reconhecido de alguma forma ou de outra, mesmo que ele não viesse me cumprimentar e estender o tão dito elogio, que não haveria necessidade nenhuma desse elogio. Mas, quando ele chegava lá, eu sabia que um pedaço de mim estava com ele naquele lugar. Quero aproveitar os segundos que tenho, dizer a cada um dos senhores que eu serei o seu representante no tribunal e para isso eu preciso do seu voto. Muito obrigado. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Primeira pergunta é, na sua opinião, como é possível compatibilizar o uso do plenário virtual com as prerrogativas da advocacia, o direito de defesa e a publicidade nos julgamentos do Poder Judiciário? Excelência, eu participei em algumas audiências de forma virtual. Porém, em algumas oportunidades eu posso dizer que o trabalho ele foi feito por excelência, não teve dúvidas quanto às provas ou quanto às perguntas, se ela não era feita de uma forma muito mais tranquila ou mais apertada. Mas eu sempre percebi que a audiência, quando é feita presencial, ela é feita de uma forma mais humanizada. Aquela audiência feita presencialmente, nós podemos trazer ali naquele momento a figura daquela prova que tem que ser feita com todo carinho, aquela prova que tem que ser feita com mais respeito e a prova tem que ser feita por excelência. Até porque nós, advogados, nós sabemos que o final do seu processo ele é resolvido pela prova que nós tenhamos naquele processo e não pela sua fala praticamente dita. Então, o processo ele é feito, ele é sentenciado com grande possibilidade de êxito quando nós tenhamos provas fortes,
provas reais, e ali sim nós podemos entender que o virtual ele pode ser bom pela distância que nós estamos, vai te trazer mais agilidade, mas a frieza ela é maior. Então eu entendo que pela audiência virtual existe a parte boa, que nós vamos fazer de uma forma mais rápida, mais ampla, e lá nós vamos ter tudo mais simples, menos gasto, nós não vamos estar correndo perigo nas BRs, mas em contrapartida, a audiência virtual ela é fria e ela não tem o caráter real e legal como deve ser feito. Muito obrigado. Tem-se observado recorrente tentativa do Ministério Público, através de ações civis públicas, de limitar o percentual de honorários que o advogado ou a advogada pode contratualmente cobrar de seu cliente. Como desembargador, explique fundamentadamente como pretende se posicionar sobre esse tema. Muito obrigado, Excelência. Quando nós falamos de honorários sucumbenciais, nós vamos trabalhar com a figura do artigo 85 do CPC, que lá deixa claro, é lei, é de 10% a 20%. E existe um certo desrespeito com os advogados quando nós trabalhamos de uma forma séria, de uma forma com muito trabalho, buscando o melhor possível para o seu cliente. Depois de muito trabalho, de muita experiência, de muitas noites em claros para deixar aquele processo de uma forma capaz de ser deferido para o seu cliente, e os honorários que nós vamos receber, que é para o nosso alimento do nosso dia a dia, vamos trabalhar com a figura do juiz de primeiro grau, que vai taxar os honorários ínfimos. No mínimo 10%, eu já recebi 0,5%, 1%, que para mim é uma falta de desrespeito para os nossos colegas. Cada um dos senhores, eu entendo ou penso que já se passaram por essa figura de quando trabalharam tanto para um processo, se dedicaram tanto no processo, e no último momento, no momento de você ver o processo foi deferido, seu processo foi na totalidade ganha, na hora de ver os honorários sucumbenciais, se perceberam o desrespeito com os seus honorários. Eu entendo que os honorários ele tem que ser, no mínimo, como está na lei, 10%. Se você juntou a procuração, está lá dizendo que é no mínimo 10%, por que eles vão dizer que é 1%? Não foi feito o trabalho como deveria? Sim, foi feito. Tanto foi feito que o trabalho foi encaminhado, foi posicionado, você conseguiu fazer com que aquele processo foi deferido e o seu cliente saiu dali feliz como deveria ser. Então, doutor, nesse momento, eu como desembargador, eu estarei lá para representar o advogado, independente de cidade que ele esteja, na capital, no interior, ou seja lá em qual lugar de Santa Catarina. Nós tenhamos que ter um representante no tribunal para que nos respeite e faça com que, se houver uma apelação discutindo os honorários sucumbenciais, se for dentro do tribunal, passando por mim, com certeza nós vamos fazer com que esses honorários sejam aumentados e respeitados como deve ser. Muito obrigado. Obrigado. Eu abro mão do restante do tempo. Perfeito. Presidente.